Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como que é seu nome completo? João Aparecido Veríssimo de Souza. Seu João, a gente vai tomar o seu depoimento agora para o seu processo de aposentadoria em relação à comprovação do período rural, tá? E eu preciso advertir o senhor que o senhor precisa falar a verdade, tá? Não pode mentir, sob pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Aí, nesse caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo para abrir uma investigação contra o senhor, tá bom? Beleza. O senhor morou no sítio na sua infância? Quando o senhor tinha 10 anos, 10 aos 12 anos, onde que o senhor morava? Morava num sítio Sol Nascente, era de um japonês que ele tinha o apelido de Chicão na região, né? E morei lá, sítio esse japonês lá. E como que era o nome desse sítio, o senhor sabe? Era sítio Sol Nascente. Sol Nascente. Nascente. E o senhor sabe como é que funcionava o contrato dele com seu pai? Sim, mais ou menos sim. Era um contrato de porcenteiro, 40% meu pai. Aí tinha a lavoura branca que ele dava para o meu pai plantar, para fazia plantio no café mesmo, algum pouco plantio no café e outro pouco também fazia uma palhada. Espalhada perto de casa ali, plantava alguma coisa para consumo dos porcos, da galinha e às vezes para a família também, né? Uma Aham. horta, algumas coisas assim. E no caso o senhor começou a trabalhar com quantos anos? Ah, pra falar a verdade, eu comecei a trabalhar bem novo, 7 anos, mas aí eu fazia serviço tipo limpar tronco de café, fazia ajudar de riçar café, e fazia mexer café no terreirão para secar. Esse serviço assim, Um serviço um pouco mais é leve. um serviço um pouco mais leve, pelo menos até nessa idade mais novo. E o senhor estudava? Estudava só isso, estudava na parte da manhã. Esse serviço eu fazia depois que eu chegava da escola. E terminava a escola, o senhor almoçava e já ia trabalhar. Isso, terminava a escola, chegava em casa, trocava de roupa e já ia trabalhar. E ficava até que horas trabalhando? Geralmente era até às 5h30, mais ou menos. 5h30, 5 horas, depende do tempo também. O senhor mencionou que plantava mandioca na palhada, né? Como que... Explica para o juiz como que era que se plantava mandioca. A mandioca era plantada com enxada mesmo, a gente fazia as covas, né? E colocava a rama dentro e tampava com os pés. Era um plantio que não era tão grande, era mais para consumo assim da família e dos porcos lá que a gente tinha, né? Aí tinha os quiabos também que a gente plantava, e abóbora, né? Essas coisas assim que plantava ali, não era tanta coisa, né? Tinha alguma ferramenta ou fazia de outro jeito? Ou não? Para fazer outro tipo desse plantio, desse produto, era assim mesmo, só feito mesmo dessa maneira. Agora, fazer plantio de feijão, ou arroz, ou se não, milho, aí a gente usava a máquina, aquela maquininha, a maquininha de fazer rua, tic-tac, lá, fazer tic-tac. Aham. E no caso, com menos de 12 anos, o senhor já usava essa máquina tic-tac ou não? Essa máquina eu comecei a usar ela já com acima dos 10 anos, já usava ela já. Já tinha um Uhum. tamanho bom para usar ela. E no café, o que que uma criança de 7, 10 anos, é, que não aguenta, né, o mesmo trabalho com adulto, o que que o senhor fazia exatamente em relação ao café? Então, no café, no começo, quando é mais novo, bem mais novo que no início, a gente fazia uma limpagem de tronco, a gente derriçava, que é um serviço leve, né? E aí quando foi crescendo um pouquinho mais, vai crescendo um pouco mais, uns 9, 10 anos, a gente fazia capinagem também, ajudar meu pai levava uma rua de café, eu levava meia, eu fazia o que eu podia nessa parte, mas a gente sempre estava lá ajudando ele. E a questão do terreirão lá também o senhor ajudava? Assim, o terreirão a gente fazia o meximento do café para secagem, né? E à tarde fazia montuava. Aí para montuar meu pai ia junto, minha mãe ia junto, porque daí para montuar ele era mais pesado, né? Aí tinha que ter uma pessoa para ajudar, né? Quanto tempo que o café pode ficar parado no sol ali sem mexer? A gente fazia mexer ele de meia hora, depende do sol. Um sol dia quente podia ser meia hora. Agora se tivesse mais ingestão quente, podia ser em hora, né? Tem que dar aquela secada boa primeiro. E o que que o senhor usava para revirar o A gente café usava ali? um rodo de madeira, ele tinha uma madeira encabeçada com um pedaço de. Tipo uma enxada mesmo, só que era um rodo de madeira que fazia Uhum. meximento. E além do café, que a família do senhor produzia ali para
para comer, se alimentar? Plantava feijão, arroz, milho. Milho mais era para os porcos, né? E, e a gente plantava também para se alimentar, para consumo próprio da família, mas também, né, o arroz e o milho plantava em uma quantidade maior, a gente dava na despesa também, quando plantava bastante, podia para despesa também. Aí o que sobrava, se vocês não usavam, vocês Isso, a vendiam. gente vendia. E no caso, tinha porco? Quem que cuidava dos porcos? Os porcos a gente cuidava, eu cuidava, meu irmão também cuidava, eu tenho um irmão menor, né? Meu pai, minha mãe, mas todo mundo cuidava ali dos porcos na realidade. Uhum. Jogava um milho, jogava um caruru, uma abóbora. Na época do milho, tem bastante milho, jogava mais milho, né? E o senhor lembra se tinha maquinário, tipo trator, por exemplo, ou empregado do seu pai nessa época? Não, nessa época a gente só tinha mesmo o trator que puxava o café, era do patrão. Puxava o café da roça pro terreirão, né? Esse é o maquinário que nós tínhamos, o trator. Aí tinha esse empregado que fazia esse serviço, mas era do patrão, não era parte nossa. Ah, tá. Então, o, o patrão tinha empregado, O não patrão vocês. ele Vocês. tinha esse empregado. Uhum. Tá certo. E o senhor trabalhou até que época, mais ou menos, o senhor lembra? Até que Na época? roça. Nesse sítio aí, mexendo com esse café aí, eu trabalhei até 80, não, 80 e 90, 89. Aí depois desse sítio aí, a gente foi para um outro sítio, né? Aí a gente fiquei mais 2 anos, mexendo com café também, que era outro sítio. Uhum. Aí a gente ficou mais uns 2 anos lá, para depois ir para a cidade. Para depois ir para a cidade. Tá certo, eram as perguntas que eu tinha para o senhor, tá? Muito obrigado. Nada.